Em destaque no Panorama CBN. O governo tenta medir hoje onde o tarifaço dos Estados Unidos pode virar perda de contrato e risco de demissão no Brasil. As eleições desse ano vão ter cerca de 2.300.000 eleitores a mais do que a última disputa presidencial. Tem notícia boa na área ambiental. A área atingida por incêndios e queimadas no Brasil caiu em 2025, puxada pelo menor registro da série histórica na Amazônia. E a Justiça dos Estados Unidos colocou um freio na fusão entre Paramount e Warner Bros. Discovery. A negociação envolve marcas como HBO, Discovery e Paramount Plus. Hoje é terça-feira, dia 21 de julho, e o Panorama CBN já está no ar. Oi para você que chega aqui comigo nessa manhã de terça-feira do Panorama CBN, mais uma edição disponível para você. Muito obrigado pela sua companhia aí do outro lado. Eu sou o Gabriel Freitas. Se você está chegando agora, estou fazendo as férias da Bianca Santos. Na semana que vem ela está de volta. Enquanto isso, vamos conversar também. Manda mensagem para mim no meu e-mail, gabriel.freitas@cbn.com.br, e também lá no meu Instagram, o @gabafreitas. Logo mais, no final da edição, como sempre, eu mando mais abraços para você que ouve todos os dias e fala comigo por esses dois canais. E olha, a gente já começa falando que o governo do Brasil está querendo medir hoje onde o tarifaço pode virar corte de contrato e demissão aqui no Brasil. É muito grave, viu, pessoal? Às vezes a gente pensa que não, mas esse tarifaço vai pesar em muitos setores. A cobrança de 25% sobre produtos brasileiros entra em vigor amanhã. E os primeiros setores ouvidos vão ser os de calçados, vestuário e plásticos. A conversa serve para mapear quais empresas já perderam encomendas, quais contratos estão sob risco e onde a pressão sobre empregos pode aparecer primeiro. As reuniões vão ser coordenadas pelos Ministérios do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e da Fazenda. É a partir desses relatos que o governo pretende fechar os detalhes do plano de socorro financeiro. Entre as alternativas em estudo está a ampliação do programa Brasil Soberano, né? O governo também está avaliando novas linhas de crédito, com promessa de apoiar os empresários sem furar o teto fiscal. A Associação Brasileira das Indústrias de Calçados está calculando que as novas taxas dos Estados Unidos podem provocar uma queda de 7% nas exportações totais do setor só nesse ano agora de 2026. O presidente da entidade, o Haroldo Ferreira, disse que o Brasil precisa manter abertos os canais de negociação com o governo Trump para tentar reduzir os prejuízos. A FDRA, que é a principal associação do mercado norte-americano, que representa a indústria calçadista norte-americana, bem como seus importadores, os distribuidores, está trabalhando junto ao governo federal norte-americano para ter um teto limite de tarifas de calçados. Se conseguir lá, os calçados brasileiros também terão esse teto. Então estamos trabalhando com os nossos congêneres no mercado norte-americano, bem como continuamos dialogando com o governo federal. E como a gente está vendo nesses últimos dias, né, esse tarifaço também mexe muito com os discursos políticos. Em Brasília, o presidente Lula desafiou o secretário de Estado americano, Marco Rubio, a montar um comitê no Brasil para apoiar a candidatura de Flávio Bolsonaro. Na semana passada, Rubio disse que Lula não quis nem negociar as tarifas porque colocou o próprio ego acima de um acordo comercial, e isso já foi desmentido largamente pelo Itamaraty também, né? Durante a convenção do PDT, que aconteceu ontem, Lula voltou a dizer que o tarifaço tem o objetivo de interferir nas eleições brasileiras. Ele também defendeu a soberania do país. Aliás, eu estou convidando quem quiser vir do mundo para ver as eleições aqui no Brasil. Quem quiser pode vir acompanhar. Se o secretário de Estado americano, Marco Rubio, quiser vir apoiar o meu adversário, que venha, que monte o comitê, porque a gente vai derrotar todos em nome da defesa da democracia nesse país. O Itamaraty, inclusive, disse na semana passada que essa narrativa dos Estados Unidos de que Lula não teria tentado negociar esse tarifaço é uma narrativa extremamente falsa, né? Porque vai ser danoso para o país que as tarifas sejam impostas da maneira em que elas estão sendo impostas, né? Como elas estão sendo colocadas na mesa e entrando em prática a partir de amanhã.
Então, por isso, essa tentativa de dizer que Lula não estaria tentando negociar, colocando o ego acima de tudo, é uma narrativa falsa de acordo com o próprio governo federal. As tarifas começam a valer amanhã e até lá o governo está tentando entender aí qual vai ser a resposta mais adequada que ajude os setores atingidos sem abrir uma crise nas contas públicas, né? Porque esse também é um ponto importante. Mas não é só com o Brasil não, tá? O governo Trump abriu uma nova frente nessa guerra comercial que eles querem impor de qualquer jeito. Os Estados Unidos impuseram uma tarifa adicional de 50% sobre produtos importados do Canadá. A sobretaxa vai entrar em vigor no dia 19 de agosto. A medida afeta centenas de itens, entre eles vinhos e laticínios. Também entraram na lista de produtos cimento e tacos de hóquei, um dos símbolos do esporte canadense. A Casa Branca alegou que o Canadá aplica restrições e tarifas discriminatórias contra produtos dos Estados Unidos nos setores automotivo, de bebidas alcoólicas e de laticínios. O governo Trump também afirmou que o Canadá e a China optaram pela retaliação em vez de negociar novos acordos comerciais. Para impor essa barreira, Trump usou um dispositivo que é pouco comum da Lei Tarifária Americana de 1930. Essa regra permite retaliar países acusados de discriminar o comércio dos Estados Unidos. A medida foi anunciada poucos dias depois dessa tarifa de 25% sobre os nossos produtos, que começa a valer amanhã, e apesar da retaliação contra o Canadá, ficaram de fora alguns setores considerados estratégicos para os Estados Unidos, como energia, petróleo e gás, e também há exceções para minerais críticos, pescados e produtos que já tinham sido tarifados antes. O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, disse que o país vai atuar para defender os trabalhadores e afirmou que está pronto para discutir os termos do acordo comercial da América do Norte. Vamos falar sobre um outro assunto envolvendo a economia e o Brasil no cenário internacional. É que o país tem pouco mais de um mês para tentar evitar uma barreira importante no comércio de carnes com a União Europeia. A partir do dia 3 de setembro, o Brasil perde autorização para vender carne bovina, carne de frango e outros produtos de origem animal ao bloco europeu. E o motivo é o descumprimento de normas sobre o uso de antimicrobianos na pecuária. Vou te explicar. Esses medicamentos são usados no controle de infecções. Só que a União Europeia proíbe o uso de algumas substâncias para acelerar o crescimento dos animais ou aumentar a produção. O embaixador da Irlanda no Brasil, Martin Gallagher, disse que o bloco europeu não vai flexibilizar os padrões sanitários. A Irlanda ocupa a presidência rotativa do Conselho Europeu e o diplomata afirmou que a suspensão do Brasil foi uma decisão técnica. Em entrevista ao portal G1, Gallagher destacou que outros países da América do Sul conseguiram se adequar às regras dentro do prazo. Ele disse que agora cabe ao governo brasileiro implementar os sistemas de controle exigidos para retomar esse mercado. Só que, pelo lado das empresas, o cenário é difícil. A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne avalia que dificilmente o Brasil vai conseguir se adaptar antes do início dessa suspensão. A entidade está afirmando que o ciclo produtivo da pecuária exige cerca de 30 meses para que os produtores façam os ajustes necessários no controle dos medicamentos que são usados no rebanho. Apesar desse impasse sanitário, o embaixador também falou em bons resultados no acordo comercial entre Mercosul e União Europeia em vigor desde maio. De acordo com dados preliminares citados por ele nessa entrevista, as exportações brasileiras para o mercado europeu cresceram 13% no primeiro semestre. Esse avanço teria injetado cerca de 10 bilhões de reais na balança comercial brasileira. Mas no caso das carnes, o Brasil ainda vai precisar mostrar que consegue rastrear e controlar o uso desses medicamentos dentro do padrão que é exigido pela União Europeia. Foco agora nas eleições, porque, como a gente falou ontem, a temporada de convenções partidárias começou. Mas duas chapas importantes ainda têm uma peça essencial que está em aberto. Flávio Bolsonaro e Romeu Zema
2 nomes da direita que vão disputar a presidência, ainda não definiram quem serão os vices na disputa pelo cargo. Entre os 5 principais nomes da corrida eleitoral, Lula, Ronaldo Caiado e Renan Santos já anunciaram os companheiros de chapa. O prazo das convenções vai até o dia 5 de agosto. Depois disso, os partidos têm até 15 de agosto para fechar as candidaturas e registrar no Tribunal Superior Eleitoral. E esse período começou mostrando também como os apoios vão se organizando, viu? Em Brasília, o PDT fez convenção, confirmou o apoio à candidatura e à campanha de reeleição do presidente Lula, candidatura que também tem adesão do PSB, PSOL, Rede, PV e PCdoB. Desde o fim do ano passado, aliados de Lula tentam manter em posição neutra alguns partidos do Centrão que têm ministérios no governo. É o caso da Federação União Brasil e PP. Só que ontem, em São Paulo, quem recebeu apoio da União Progressista foi o principal adversário de Lula, o senador Flávio Bolsonaro. O apoio foi anunciado durante a convenção do partido no estado. Flávio disse que espera ampliar essa aliança para o restante do país também. Essa coalizão que foi montada aqui é uma grande inspiração para nós também no âmbito nacional. Eu espero que muito em breve possamos também caminhar junto ao Centro Nacional, a Federação junto conosco, porque nós temos a consciência que o Brasil não aguenta mais 4 anos de PT. E para te lembrar, já que a gente está falando do Flávio Bolsonaro agora, ele dispensou, formalmente aquela escolta da Polícia Federal a que ele teria direito como candidato à presidência. Ele disse que vai manter a segurança com a Polícia Legislativa do Senado e com agentes privados, porque não confia na atual direção da Polícia Federal. O caminho de Renan Santos foi o oposto. O Partido Missão antecipou a homologação da candidatura dele, justamente para que o candidato pudesse contar com a escolta da Polícia Federal. Renan está afirmando que foi ameaçado por organizações criminosas durante eventos de pré-campanha. A área de segurança da minha pré-campanha, que será a campanha, optou por antecipar, antes de todo mundo, a nossa convenção para que a gente tenha apoio da Polícia Federal. E por que isso? Voltei do Ceará com mais ameaças de 2 facções criminosas. Moro em São Paulo, cidade que, como primeiro comando da capital, o PCC, é perigoso e que vem também tratando das primeiras ameaças com relação a gente. Estou hoje no Rio de Janeiro e já recebi mais uma ameaça, agora também envolvendo o Comando Vermelho. Estar com a Polícia Federal não é mais uma questão de conveniência ou até de redução de gastos, dado que equipes privadas de segurança são mais caras. É uma questão de sobrevivência. Nesse ano, a Polícia Federal deve gastar quase 100 milhões de reais com a segurança dos presidenciáveis. A operação deve envolver quase 500 agentes. O advogado especialista em direito eleitoral, Guilherme Augusto Mota, diz que essa proteção ajuda a equilibrar as condições entre as chapas majoritárias e ele afirma também que a atuação da PF permite uma estratégia integrada em todo o país. Diante da magnitude do cargo que se está em disputa como chefe do Poder Executivo, para que possa se estabelecer um plano de segurança visando a manutenção e a regularidade do processo eleitoral. Para esse ano, estima-se que a Polícia Federal utilizará a estrutura própria visando a alteração desse quadro para que se possa, ao final, resguardar pleito e não só direcionada a um dos candidatos. E só para a gente fechar o assunto das convenções, se você não ouviu o panorama da noite de ontem, nos estados as convenções também começaram a confirmar nomes. No Rio de Janeiro, o PSD lançou o ex-prefeito Eduardo Paes ao governo do estado. O Republicanos confirmou o ex-governador Antony Garotinho como candidato da legenda. No Ceará, a Federação PSDB Cidadania confirmou em convenção a candidatura de Ciro Gomes ao governo do estado. E você sabia que as eleições desse ano vão ter mais gente votando do que na última disputa presidencial? O Tribunal Superior Eleitoral informou que o Brasil ganhou cerca de 2,3 milhões de eleitores em relação a 2022. Com isso, quase 159 milhões de pessoas estão aptas a votar no primeiro turno, marcado para o dia 4 de outubro. E esse cadastro ajuda a entender melhor quem é o eleitor brasileiro hoje. O país vai às urnas com um eleitorado mais velho, viu? As pessoas com 60 anos ou mais já passam de 37 milhões. É quase 1 em cada 4 eleitores.
Entre os mais jovens, aconteceu o contrário. O número de eleitores com 18 anos ou menos caiu mais de 14% na comparação com as eleições gerais de 2022. As mulheres continuam sendo maioria. Elas representam quase 53% do eleitorado. O TSE também diz que o cadastro desse ano é o mais diverso da história, com mais informações preenchidas pelos eleitores sobre raça e cor. Em outubro, os brasileiros vão escolher presidente, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais ou distritais. Ai, que notícia que a gente tem para te dar agora. Uma cena cruel do tráfico de animais chamou muito a atenção no Rio de Janeiro. 3 maritacas foram resgatadas pelo IBAMA na Feira de Caxias, na Baixada Fluminense, pintadas para parecer papagaios. A gente está falando de 3 maritacas, uma amostra pequena do esquema que acontece em larga escala. Funciona assim: como os papagaios costumam valer mais no mercado ilegal, os traficantes pintaram o rosto das aves de amarelo para tentar enganar os compradores. E como se não bastasse, as penas das asas e das caudas desses animais também foram cortadas. As aves agora estão em recuperação no Instituto Vida Livre, no Horto, na zona sul do Rio. Ainda não há previsão de quando esses bichinhos vão poder voltar à natureza. Os veterinários explicam que essa tinta pode intoxicar os animais, claro, e causar problemas no fígado e nos rins. Já o corte das penas atrasa a reabilitação, porque as maritacas precisam recuperar a capacidade de voar bem antes de serem soltas. Uma delas chegou mais debilitada, com cerca de 30 gramas abaixo do peso ideal. Para um animalzinho tão pequeno, é uma quantidade muito considerável, Ela precisou ficar isolada num ambiente climatizado e com aquecedor. A Feira de Caxias é conhecida pelo histórico de comércio ilegal e maus tratos contra animais, e assim como a Feira de Caxias, quantas outras existem no Brasil, De acordo com especialistas, esse tipo de golpe é muito frequente. Os números ajudam também a gente entender, o tamanho do problemão que a gente tem e a nossa responsabilidade enquanto cidadãos também para cuidar desses animais da nossa fauna brasileira. A Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres está estimando que 38 milhões de animais sejam capturados todos os anos no Brasil. A cada 10 retirados da natureza, 9 morrem antes de chegar ao comprador final. No Rio, o IBAMA recebeu 7.409 animais apreendidos em 2025. Em 10 anos, foram mais de 48 mil resgates. Por isso, os especialistas estão reforçando que comprar animal silvestre alimenta essa cadeia de maus tratos. Para um bicho chegar vivo à casa de alguém, muitos outros morreram no caminho, então é importante que a gente denuncie, caso a gente saiba de algum caso, como esse, por exemplo, nessa Feira de Caxias. Denuncie, diz que denúncia aí da sua região, o número que você está acostumado, procure as autoridades para a gente poder tentar frear essa crueldade contra os animais da nossa própria fauna. E tem notícia boa para te contar também aqui no Panorama, ainda que não seja algo para baixar a guarda, viu? É que a área atingida por incêndios e queimadas no Brasil caiu em 2025, viu? Mas esse alívio não apareceu do mesmo jeito em todos os biomas. O relatório anual do fogo do MAP Biomas mostra que a área queimada no país ficou 31% abaixo da média histórica dos últimos 40 anos. O levantamento acompanha as marcas deixadas pelo fogo em imagens de satélite desde 1985. Não é só uma contagem de focos de calor, não. É uma forma de medir a extensão real das áreas que são atingidas. A melhora no resultado nacional foi puxada pela Amazônia. No ano passado, 3,1 milhões de hectares queimaram no bioma, a maior extensão registrada em toda a série histórica. Só que o fogo continuou muito concentrado no Cerrado. O bioma respondeu por quase 70% de toda a área queimada no Brasil em 2025. A Caatinga foi na direção contrária. Foi o único bioma que fechou o ano acima da própria média histórica, de 505 mil hectares atingidos. O MAP Biomas afirma que os dados ajudam a entender onde o fogo se repete com mais frequência e quais áreas precisam de mais atenção nas ações de prevenção.
Vamos voltar a falar do caso das emendas parlamentares lá no Supremo. É que o STF quer saber se os dirigentes partidários sem mandato participaram da indicação de emendas parlamentares, que são aquelas verbas do orçamento destinadas principalmente a obras, projetos e serviços nos estados e municípios. E a Câmara dos Deputados respondeu ao ministro Flávio Dino que, pelo lado da casa, as indicações foram regulares. A Câmara afirmou que não houve repasse de verba por políticos sem mandato. Também disse que as emendas de bancada e de comissão seguiram deliberações formais, com registro. A Polícia Federal tinha levantado suspeitas sobre a participação de dirigentes partidários na definição de emendas, mesmo sem mandato lá na Câmara ou no Senado. Na documentação enviada a Flávio Dino, a Advocacia da Câmara rebateu as acusações da PF e afirmou que os recursos foram direcionados aos beneficiários corretos. Se você ouviu o panorama da noite de ontem, você ouviu que os advogados do Valdemar Costa Neto, presidente do PL, mudaram o discurso e disseram ao STF que ele não tem nenhuma cota de emenda parlamentar para indicar verbas, não. A mudança chamou atenção porque dias antes, a gente falou bastante na edição da manhã também, o próprio Valdemar tinha dito outra coisa em entrevista à Globo News. Quando ele foi perguntado se presidentes de partidos interferem no envio de emendas, ele respondeu que sim. Disse que isso era lógico e que a função do presidente é cuidar do partido. Só que Valdemar não tem mandato na Câmara nem no Senado. Por isso que a atuação dele virou um dos pontos dessa apuração. Mesmo com as explicações, o caso continua aberto. Dino decidiu mandar para a Polícia Federal as respostas prestadas por Valdemar e pelo presidente do PSD, Gilberto Kassab. No caso de Valdemar, a defesa afirmou que ele apenas faz sugestões políticas. Os advogados negaram que o presidente do PL tenha cotas ou interferência direta. Valdemar está com 119 milhões de reais em bens bloqueados justamente por causa das suspeitas de irregularidades. E Kassab também negou qualquer interferência na destinação das emendas. O presidente do PSD afirmou ao STF que não participou de decisões sobre envio desses recursos. Agora, a Polícia Federal vai analisar as respostas e, depois disso, o Supremo deve avaliar se ainda há pontos a esclarecer na destinação das emendas. Noticiário Internacional. E olha, a guerra entre Estados Unidos e Irã agora ameaça mais uma rota importante do comércio mundial. Os rebeldes Houthis, baseados no Iêmen e financiados pelo Irã, decretaram um embargo marítimo no Estreito de Bab el-Mandeb, que é a principal porta de entrada para o Mar Vermelho. O alvo é a Arábia Saudita, que passou a usar essa rota depois do bloqueio do Estreito de Hormuz. Só que o impacto pode ir além da região. Pelo Bab el-Mandeb passam navios com petróleo, veículos, eletrônicos e insumos industriais. Se as embarcações precisarem desviar o caminho, o frete fica mais caro e a entrega demora mais. Enquanto isso, a guerra direta entre Estados Unidos e Irã chegou ao 10º dia seguido de ataques. O governo iraniano lançou novos mísseis contra bases dos Estados Unidos no Kuwait, na Síria, no Bahrein e na Jordânia. Petroleiros também foram atingidos na região do Golfo Pérsico. Donald Trump afirmou que Teherã vai pagar um preço alto pelas mortes de militares americanos nesses últimos dias. Com essas duas marítimas, então, sob pressão, a gente precisa ficar atento aí nos próximos dias mesmo, porque o jeito é esperar. O confronto está ali e, pelo jeito, está longe de acabar. Mais um assunto do noticiário internacional. A decisão anunciada ontem pelo ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, de acabar com as eleições no país foi recebida com condenação por grupos de direitos humanos, analistas políticos e opositores do regime dele. A Nicarágua, que fica na América Central, é governada por Daniel Ortega desde 2007. Nos últimos anos, o país passou por uma escalada de repressão. O governo prendeu adversários, fechou o espaço para a imprensa independente e aumentou o controle sobre as instituições. A disputa próxima, presidencial ali na Nicarágua estava prevista para novembro de 2027.
O argumento dele é impedir que opositores cheguem ao poder. Muitos desses adversários estão até presos, banidos da vida política ou vivendo no exílio. Ortega também disse que vai aprovar novas leis na Assembleia Nacional para barrar esses grupos. Ele acusa os opositores de traição e de servir aos interesses dos Estados Unidos. Veo que se olviden, aqui não volverão a haver eleições. Eles que esqueçam. Aqui não haverá mais eleições. Não haverá mais eleições para que eles tentem capturar o governo, capturar o poder. E vamos trabalhar com as Assembleias Nacionais e com as organizações correspondentes às leis, porque precisamos fazer leis que coloquem um muro, um bloqueio aos golpistas, aos traidores da pátria. E por mais dinheiro que lhes deem os Yankees, não poderão. Pois é, Nicarágua caminhando mesmo então para um regime de partido único, comandado por ele, Daniel Ortega, e pela mulher dele, a Rosário Murillo, que virou, sabe o quê? Co-presidente, depois de uma reforma constitucional. A eleição presidencial de 2021 já tinha sido contestada pela comunidade internacional, né? Então, a situação que a Nicarágua está vivendo nesse momento é justamente essa. E ainda no noticiário internacional, a Justiça dos Estados Unidos colocou um freio, pelo menos por enquanto, na fusão entre a Paramount e o Warner Bros. Discovery. E não é uma negociação qualquer, não, é muito dinheiro envolvido. A Paramount é dona de marcas como CBS, Nickelodeon, MTV e Paramount Plus. Já a Warner reúne HBO, Discovery, DC e Harry Potter, né? Tão famoso aí, o universo Harry Potter. O negócio foi questionado por 12 estados americanos, liderados pela Califórnia. Eles dizem que essa fusão pode concentrar ainda mais o mercado de entretenimento, além de deixar filmes e programas mais caros, reduzindo as opções para o público. Também existe preocupação com decisões difíceis de desfazer depois, como demissões e troca de dados estratégicos entre as empresas. A suspensão vale até pelo menos 3 de agosto. Nessa data, uma nova audiência vai decidir se o bloqueio continua enquanto o processo avança. A Paramount diz que a união com a Warner é necessária para enfrentar gigantes de tecnologia e streaming. E agora a gente vira para a agenda do futebol dessa terça-feira. O Santos joga hoje pela Copa Sul-Americana e tenta abrir vantagem fora de casa na briga por uma vaga nas oitavas de final. O adversário é o Universidade Central da Venezuela. A partida começa às 9h30 da noite no estádio Polidesportivo Misael Delgado, em Valência. Pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro recebe o Bahia pela 19ª rodada. O jogo está marcado para 7h30 da noite na Arena MRV, em Belo Horizonte. E também tem decisão na Copa do Brasil Feminina. O Fluminense enfrenta o Cruzeiro no Luso Brasileiro, no Rio. O Itabirito joga contra o Bahia e o Vasco encara o São Paulo. Os confrontos valem vaga nas quartas de final da competição. Vamos encerrando então mais uma edição do Panorama CBN. Eu, Laerte Afonso e Edmilson Fernandes, te agradecemos muito pela sua companhia, pela sua audiência. Deixa eu mandar abraços aqui para quem está mandando mensagem para mim. Tem o Daniel Felipe Cione, que é de Bauru, em São Paulo. Ele disse que é um grande fã do podcast, né? Gostou da proposta que a gente trouxe ontem aqui no Panorama sobre os 50 debates antes das eleições, que o Jornal da CBN, na programação da rádio, né, que você também pode conferir no Globoplay e no YouTube, está iniciando hoje. Ele até falou, montem um podcast dedicado para eles também, vai ser legal. E, de fato, viu, já chequei com a nossa chefia, Daniel, e tudo vai ficar disponível em podcast também nos próximos dias. Se você entrar lá em cbn.com.br ou no aplicativo, já tem um quadro, né, de podcasts só sobre esses 50 debates antes das eleições que a gente está começando hoje. Obrigado, pessoal. Valeu pelas mensagens lá no @GabaFreitas. Eu fico por aqui. Logo mais à noite tem Leandro Gouveia com a edição da noite do Panorama. Tchau, tchau. Até amanhã.